Fala pessoal, boa noite. Depois do que eu vivi nos últimos 21 dias, em especial nos últimos dois, eu acho que chegou o momento de, pela primeira vez, eu fazer uso das minhas redes sociais e qualquer canal de comunicação que eu tenha, para falar para as pessoas um pouquinho do que aconteceu, olhando no olho, sendo claro, direto e objetivo. Mas queria abrir esse vídeo aqui primeiro pedindo desculpa a todo mundo que esteve no Rap Festival, que passou pelas condições que passaram, a todo esse sistema, a todo o ecossistema envolvido nessa edição. De fato, a gente viveu momentos que ninguém gostaria de viver, mas é importante ressaltar que ninguém fez isso de maneira pensada, ninguém quis prestar o pior serviço, e sim foi a conjuntura que acabou nos levando para isso. E antes de falar das conjunturas e as consequências das conjunturas, só queria rapidamente lembrar a todo mundo que eu sou professor e empreendedor, que estudei a minha vida inteira de bolsa, seja na escola, na faculdade, inclusive no mestrado em economia criativa, e que além dessa iniciativa do rap, eu também empreendo outras iniciativas, e todas elas do zero, seja o Tardezinha, que começou do zero e se tornou a potência que é, seja o Camarote Rio, e que em todas essas iniciativas a gente passa pelas mesmas dificuldades, passa pelos mesmos percalços. Não sou playboy, não sou herdeiro, vim do subúrbio do Rio com muito orgulho, cheguei no patamar que cheguei desses projetos. E obviamente que quando você chega nesse tamanho, os problemas também são do mesmo tamanho. E o rap desse ano, de fato, se tornou um problema do tamanho do sucesso que ele sempre teve e que ele vai voltar a ter. Mas é importante a gente falar um pouquinho especificamente dessa edição para vocês entenderem um pouco mais do que aconteceu. Falando um pouquinho agora especificamente do caso do Rap Festival de 2023, é importante vocês entenderem um pouquinho do porquê das decisões e como que tudo aconteceu, de maneira clara, direta e transparente. Depois do sucesso avassalador do rap em 2023, tendo sido o primeiro grande festival a ser feito no Brasil pós-pandemia, vamos dizer assim, o Rap Festival fez a sua largada de ingressos muito forte, de uma pré-venda de praticamente 10 mil ingressos, sem dizer local, sem dizer artista, sem dizer nada, pela força do que tinha sido a edição de 22. Logo depois, quando a gente fez o anúncio nos headlines, vendemos mais 25 mil ingressos. E ao longo desse processo, a gente chegou no mês do evento, na verdade um mês antes do evento, com 85 mil ingressos vendidos. Quando a gente, há mais ou menos um mês, teve a sinalização das possibilidades dos problemas junto no local que a gente escolheu para fazer o evento nesse ano, que era o Parque Olímpico, a gente começou a buscar informações de maneira mais claras. E como é que funcionam os eventos no Rio de Janeiro? Rafael, mas por que aí vem as perguntas, né? Rafael, mas por que vocês não só abriram vendas no Rio de Janeiro, abriram vendas do evento, com local assinado e contrato assinado? Porque não é essa a dinâmica dos eventos do Rio de Janeiro. E a gente não pode, às vezes, ir contra o sistema, contra a dinâmica. E a gente tem que trabalhar com ela. De novo, eu empreendo há 20 anos. E assim como aconteceu nesse rap, de não fazer a abertura de vendas com o contrato assinado e sim com os alinhamentos, a gente fez no rap do ano passado e deu certo, no rap do ano retrasado, no primeiro rap, em todas as tardezinhas, em todos os camarotes, em todos os eventos que eu participo e que o mercado inteiro participa. Historicamente é assim. A dinâmica não necessariamente é como deveria ser, mas a dinâmica é baseada no como é que o sistema funciona e não como a gente gostaria que o sistema funcionasse. Então por isso que a gente abriu venda baseado no que a gente acredita que daria certo e nos alinhamentos, até porque ninguém aqui tirou um espaço do lugar. Quando a gente escolheu o Parque Olímpico, fizemos os alinhamentos com todos os órgãos possíveis e especialmente com o Parque Olímpico, administrando esse processo e quem emitiam esses contratos, que fez o próprio Rock in Rio, que fez o Garota VIP, que fez demais projetos lá. E esse consórcio Rio Mais, já com uma orientação e uma dinâmica do Rock in Rio, nos enviou o contrato, chancelando a data, validando a data, colocando os valores. E a gente, ao caminhar com o contrato, a gente precisaria que um documento chamado CPE, que é a Consulta Prévia de Eventos, tivesse uma validação da Prefeitura, que é quem emite os alvarás de eventos na cidade, seja ele da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, de pequeno ou grande porte. E quando a gente foi fazer esse trâmite, a gente começou a perceber que tinha um desconforto no lado do Poder Municipal. A Prefeitura tinha um desconforto de fazer o Rap Festival naquele momento, naquele espaço. E a gente tentou buscar esse entendimento, buscamos todas as tratativas, e por uma decisão, e não cabe a gente aqui divulgar, discutir se ela é certa ou ela é errada, porque não cabe a gente essa decisão, foi pedido para a gente que a gente buscasse uma outra solução de local. Que aquele local, o Parque Olímpico, naquele momento, não podia por N motivos. Porque tinha um problema de efetivo reduzido, por uma questão dos blocos do carnaval, que tinha um problema de impacto na vizinhança por causa de trânsito de horário, porque é um festival de 2 dias, e até mais tarde. E por diversos pontos, a gente teve que buscar um outro segmento, buscar um outro local. E foi isso que a gente fez. Porque foi essa opção que nos deram. Ou a gente cancelava o evento com 85 mil ingressos vendidos e com 110 artistas contratados, com 104 fornecedores, com mais de 5 mil funcionários em cada dia de evento, esperando por esse momento, ou a gente tinha que buscar uma outra solução.
Infelizmente, e isso eu falo não agora para essa gestão do prefeito Eduardo Paes, já falei nessa gestão, na gestão passada do Crivella, já falei na gestão do Eduardo também para trás, a cidade ela tem um problema estrutural de espaço de eventos acima de 50 mil pessoas. É um problema realmente estrutural. A gente não tem esses espaços na cidade. Um evento desse não cabe, às vezes, nem no próprio Maracanã, onde eu, por exemplo, fiz uma tardezinha para 45 mil pessoas, só que só no gramado tinham 25, e olha que era um palco 360 no meio, hein? A gente tem problemas na cidade de um espaço para isso. E olha que a gente tem poucos, né? Eventos acima de 50 mil pessoas. No Rio de Janeiro, diria que 5. Quando não tem Rock in Rio, talvez 4. Desses 4, eu participo de 2. Então eu sei o que é essa dor de precisar de um espaço para eventos acima de 50 mil pessoas, ou a partir de 50 mil pessoas. E a cidade não tem. E quando foi sinalizado para a gente que a gente tinha que buscar um outro local, e a gente o fez, a cidade não tinha. Literalmente a cidade não tinha. E mesmo assim a gente tentou as tratativas para levar ele, voltar com ele para o Parque Olímpico. A gente não conseguiu esse acordo e a gente, como empresário, cabe aceitar essa decisão e correr atrás dos nossos objetivos. A gente foi atrás, achou um espaço em Guaratiba, que há 10 anos atrás seria a JMJ, que era a Jornada Mundial da Juventude, receberia o Papa numa missa numa peregrinação de mais de 2 milhões de pessoas, e que a gente chegou lá, ainda era um terreno, um descampado, a gente, durante 20 dias, transformou aquele espaço, transformou aquilo ali na cidade do rap. O que muitos estão questionando, poxa, mas não tinha o melhor preparo, não tinha o melhor terreno. Só para dar uma dimensão para vocês, a gente colocou ali 4 empresas de engenharia, engenheiros à frente do processo, mais de 430 caminhões de brita e material para nivelamento. E a gente, de fato, conseguiu ali, naquele momento, construir uma cidade do rap. Talvez não a cidade ideal, porque as chuvas também não ajudaram, o tempo não ajudou, mas a gente conseguiu construir uma cidade do rap. E a gente, quando começou a ter, além disso, o impacto da chuva, a gente começou a estruturar o cenário de uma maneira um pouco mais reduzida, com espaços melhores, altera daqui, altera dali. Mas, de fato, a gente foi levado a Guaratiba, levado a criar essa cidade do rap, não por uma opção, mas sim porque foi a dinâmica que a gente encontrou na cidade, que era ou morrer com um evento de novo, mais de 80 mil ingressos vendidos, mais de 110 artistas contratados, mais de 100 fornecedores, ou a gente não tentar. E aí as nossas características, não a minha, não a dos meus sócios, mas a do empreendedor do entretenimento, é morrer tentando. É literalmente ir atrás, porque a gente sempre teve a vida dura. E a gente tentou fazer o melhor. E infelizmente, nessa questão do local, a gente realmente sabia que era um problema e não deu certo. Por fim, queria mais uma vez aqui reiterar o meu pedido de desculpas em meu nome, em nome dos meus sócios, e dizer que realmente a equação da troca de local mais as chuvas fizeram com que a edição 2023 do Rap Festival não fosse a melhor. Mas vale dizer que o Rap Festival colocou esse segmento no padrão internacional de qualidade de entrega. A gente usa o segundo melhor empresa de som do mundo, a gente usa o engenheiro elétrico do Rock in Rio, a gente usa os fornecedores dos grandes shows internacionais e dos grandes festivais do Brasil. As variáveis incontroláveis que aconteceram com o Rap Festival acontecem com outros festivais, com os maiores. O Rock in Rio de 1985 ficou marcado pela lama. O Lollapalooza do ano passado, que teve uma chuva que parou os shows, que teve queda de estrutura. Isso acontece porque, como eu falei, evento vem de eventualidade. A você que foi ao Rap Festival, muito obrigado por ter ido e desculpa. Ao artista que tocou, muito obrigado. Ao que não tocou, ano que vem esteja com a gente, porque a gente tem certeza que o Rap Festival 2024 vai ter o padrão de excelência de 2022, mas com amor, a dedicação e a entrega que a gente teve em 2023 para colocar essa edição de pé. Terminamos ela da maneira como não gostaríamos, mas com certeza com aprendizado para chegar onde a gente sabe que a gente pode chegar com o Rap Festival. Muito obrigado e mais. Uau!